Meus irmãos, como disse Alcides, o momento não é de fazer propaganda do livro. E não adiantaria mesmo fazer propaganda, porque nesse livro nós figuramos apenas como autor. O livro é do Instituto Maria de Juiz de Fora, uma obra notável, uma obra de assistência à criança. E essa obra traz uma responsabilidade cada vez maior aos seus dirigentes, como todas as obras espíritas. E então o nosso companheiro Demétrio montou uma gráfica a fim de obter mais recursos e está publicando alguns livros em benefício da obra. E alguns companheiros já fizeram doação de obras, pois bem, esse livro é simplesmente uma doação daquela obra, de modo que a propaganda não adiantaria mesmo, porque o autor está inteiramente fora da fortuna. Apenas deseja que os confrades colaborem com a obra lá do Juiz de Fora. Aqui da frente está o casal Demétrio e Vânia. Prezados irmãos, estamos em festa, modo nenhuma, festa espiritual, porque se comemora hoje o aniversário do texto. Aliás, talvez por aquilo que se chama traição do subconsciente, nós envelhecemos um pouco o centro, porque ao termos o prazer de autografar alguns livros, pusemos na data do 39º aniversário, temos 39 anos, quando somos 19 anos, e nós que estiverem aí com isso, 30 anos, por favor, corrijam, mas então a intenção foi, não foi essa, mas envelhecer o centro. Agora, o que acontece é que, no fundo, há alguma coisa certa. É que, em seus 19 anos de existência histórica, o Centro de Ordeni, certamente ou indiscutivelmente, já realizou uma obra que corresponde a 3 ou 4 vezes no ano, 3 ou 4 vezes os 19 anos. De modo que não está errado dizer 39 anos, não. Bem, meus irmãos, como se trata do aniversário do centro, vamos fazer algumas considerações sobre as funções de um centro espírita, principalmente hoje e nas grandes cidades como o Rio de Janeiro. Muita gente aí fora passa pela porta de um centro ou entra para pedir alguma coisa, uma consulta, tomar um passe, porém não avalia sequer como funciona um centro espírita e quais as dificuldades que ele enfrenta justamente para que tenha condições de atender ao público em suas necessidades cada vez mais variadas, porque à medida que a sociedade se desenvolve, naturalmente vão surgindo problemas novos, e os problemas que chegam aos centros espíritas são quase sempre graves, complexos, problemas para os quais o centro não poderia ter uma receita única, nem mesmo uma palavra única. Mas a verdade é que aí fora geralmente não se sabe bem o que é a vida interna do centro. Pensa-se, na maioria dos casos, que a função de um centro espírita é receber espíritos, tratar com os desencarnados e mais nada. Meus amigos, hoje nenhum centro espírita se limita a esse tipo de trabalho com responsabilidade, que já não é possível. É claro que o trabalho mediúnico faz parte do programa básico do centro espírita, mas as condições de vida atualmente já não permitem que um centro fique exclusivamente na parte mediúnica, porque há outras necessidades de atendimento, necessidades inadiáveis, em muitos casos urgentes, se não dolorosas. É certo que uma das funções do centro espírita
é justamente desenvolver, tanto quanto possível, o intercâmbio com o mundo espiritual através de forças mediúnicas. Porém, o centro tem diversos campos de atendimento e há, naturalmente, ocasiões em que a sua direção se defronta com dificuldades quase insolúveis de acordo com os problemas que se apresentam. O centro atende no campo mediúnico, não há dúvida nenhuma. É o atendimento mais comum, porque, naturalmente, corresponde ao desejo de muitas pessoas que querem conhecer o mecanismo da comunicação dos espíritos ou precisam, naturalmente, de apresentar os seus problemas, dependem, naturalmente, de tratamento espiritual ou, pelo menos, de orientação do alto. Mas, ao mesmo tempo, o centro espírita, uma casa espírita, de um modo geral, atende a um público que vem à procura de assistência material, que aparentemente nada tem que ver com a função específica de um centro, mas o certo é que está dentro do programa humanitário que o centro deve realizar. A parte assistencial é realmente humana, porém, por intermédio dessa parte, naturalmente, se chega à realização de um trabalho de orientação, de um trabalho de esclarecimento, mesmo um trabalho de educação. É outra tarefa também séria, também tão importante como a outra. Ora, há o atendimento mais frequente, que é o atendimento por meio de passe. É claro que grande parte das pessoas que procuram centros espíritas deseja tomar o passe, porque se sente doente, tem os seus problemas e precisam realmente recorrer ao centro. Muitas vêm até desenganadas dos recursos humanos lá fora e procuram o centro espírita. É uma forma de atendimento. Porém, meus amigos, há um campo de atendimento, a nosso ver, dos mais difíceis, dos mais trabalhosos, porque, afinal, ele traz problemas imprevistos. É justamente o atendimento de ordem emocional. É o caso das pessoas que trazem suas aflições, suas angústias, seu desespero e recorrem ao centro espírita como quem procura um pronto-socorro. Recorrem muitas vezes para desabafar, para encontrar alguém com quem possa fazer as suas confidências. Gente que vem com quem quer abrir a alma para conversar. E precisa, afinal, encontrar alguém que tenha paciência para ouvir. Alguém que tenha disposição para dar de si, para receber essas pessoas, afinal, e não demonstrar impaciência, não demonstrar pressa, muitas vezes. É justamente um dos trabalhos mais difíceis hoje em dia no centro. Porque esses problemas aumentam em razão de uma série de problemas que a sociedade atualmente está enfrentando na família, enfrentando na escola, enfrentando no trabalho, enfrentando na vida social e assim por diante. Então, há necessidade, por isso mesmo, de uma organização capaz de preparar equipe em condições de trabalhar exatamente nessa parte. Porque as equipes se distribuem, o centro na mesma noite ou no mesmo dia, tem que ir ao encontro de pessoas que estão diferentes. Um quer tomar um passo, o outro quer uma receita, o outro é faminto, precisa da dispensa para levar o pão material, e o outro vai
o seu problema. O outro é uma criatura deprimida, é uma criatura muitas vezes já vencida por alguma circunstância que não pôde enfrentar lá fora e recorre ao centro espírita, justamente porque precisa de amparo. E quando não vem expressamente pedir um amparo, pelo menos quer uma solução ou quer uma explicação. Aí é que se torna mais difícil. Porque o nosso irmão vem com o seu problema, não tem nenhuma noção do que seja uma casa espírita e apresenta o seu caso, conta o seu caso, às vezes de uma forma apressada, demonstrando, afinal de contas, um nervosismo incontrolável, e afinal, quer uma explicação. Às vezes são problemas kármicos, e às vezes mesmo, há pontos tão delicados, tão sensíveis, que não podem ser atacados naquele momento, justamente para não humilhar a criatura. A criatura vem com uma carga fluídica muito forte, muito pesada, como se diz a história, porém ela própria contraiu essa carga em virtude da falta de vigilância, da falta de orientação espiritual, do ambiente que ela frequenta, dos hábitos que ela cultiva. Mas quando a crise chega ao auge, vem o desespero, vem a desorientação desnorteadora, e então o nosso irmão vem ao centro espírita. Ora, nem sempre se pode dizer diretamente. Às vezes é preciso que haja essa cautela, é preciso cuidado para não ferir, para não humilhar. Então, por aí se pode calcular como é difícil ficar dentro de um centro espírita e receber determinado tipo de pessoas que vêm desesperadas, a bem dizer, querendo uma solução ou uma explicação. Ora, não se pode dar uma explicação filosófica, digamos, uma explicação doutrinária a pessoa que não tem, pelo menos, noções iniciais. Nós não podemos dizer, meu amigo, o seu problema também é de ordem kármica. Uma parte é de sua responsabilidade. Você, naturalmente, não dirigiu bem a sua vida. Você abusou do seu livre-arbítrio. Você teve certa facilidade e resvalou, naturalmente, para o abuso e caiu no abismo. Meus amigos, não se pode falar logo assim. É preciso cuidado também, porque aí tem que entrar a caridade. Nós estamos mais ou menos enxergando o caso. Pelo que a pessoa diz, nós já vimos, afinal, como que o desenho da situação. Mas temos que usar, afinal, de muita sutileza para levar o esclarecimento da criatura nessas condições. Agora, naturalmente, aos poucos, com o decorrer do tempo, e à medida que ela vai recebendo algumas noções, nós já podemos falar de outra maneira. Já temos mais intimidade para também chamar a atenção, dizer, os espíritos vão ajudá-lo, nós vamos fazer tudo, mas você também precisa fazer a sua parte. Não pense que os espíritos vão corrigi-lo de uma hora para outra, sem que você se esforce, sem que você, afinal, dê a sua contribuição. Mas isso a gente tem que dizer no momento oportuno, não logo de entrada, porque aí desorienta. A pessoa já vem desorientada e a gente diz, você é culpado porque você, o seu tipo de vida, porque você não se corrige. Meus amigos, onde está a caridade? Isso, afinal, já me disseram lá fora. Eu fui um centro espírita, busca de caridade, você pegar uma palavra de amor, uma palavra compreensiva. Meus amigos, estamos dizendo isso, que é o quadro quase todos os dias, para que se pense nas dificuldades de um centro espírita. E por isso nós começamos dizendo que lá fora, muita gente vê o centro espírita apenas através do aspecto mediúnico, mas não sabe o que se passa no mecanismo do centro espírita, a bem dizer, diariamente. Ora, então isso nos faz lembrar um caso que ocorreu de uma criatura que teve um problema sério, foi problema consequente de uma tragédia, e alguém lhe teria falado de uma maneira muito rude, que alguém disse, mas afinal de contas,
Isso tinha que acontecer, já estava previsto, afinal de contas, porque você cometeu falta no passado e agora chegou a sua vez. Então essa criatura ficou arrasada. Se ela já estava arrasada, ficou mais arrasada. Porque, afinal de contas, nós temos que saber qual é o momento psicológico de falar a respeito de certas particularidades. Ora, se uma pessoa vem, porque afinal está sofrendo as consequências de uma situação dolorosa, uma situação lamentável, e nos procura, nós vamos dizendo logo, mas tinha que acontecer isso mesmo, porque afinal de contas você, no passado, cometeu um crime, afinal. Então eu vou procurar uma doutrina que me console, vou procurar alguém que me dê apoio espiritual, e encontre uma expressão rude como essa. Agora é claro, mais tarde, vai chegar o momento de nós podermos falar. Não desespere, não fique blasfemando, porque nada acontece por acaso. É bem provável, digamos assim, que você, noutra existência, tenha estado envolvida em determinados problemas, cujos reflexos agora se verificam através de uma situação trágica. Mas isso quando a criatura já estiver preparada espiritualmente para ouvir essa coisa. Então, não se pode falar imediatamente em karma, em consequências do passado, em existências anteriores, para explicar determinados problemas do presente, enquanto a pessoa não recebeu algumas luzes doutrinárias. Então é preciso que nós doutrinemos primeiramente, façamos o preparo psicológico, criemos condições para que depois, no decorrer dos nossos contatos, possamos dialogar em termos mais profundos. Mas, meus amigos, tudo isso que nós estamos vivendo ocorre na prática, mas não é fácil. Não é fácil porque os problemas são constantes e os casos, afinal, também são muitos, os casos aumentam e os centros, na maioria, vivem a soberbade diante de tantas tarefas, porque são tarefas que são tarefas criadas em consequência exatamente do maior número de problemas que se acontecer. Então, isso vem a propósito, portanto, do aniversário de uma casa. Nós estamos, então, inteiramente à vontade para falar sobre esse problema aqui dentro dessa casa. E essa casa é um campo de experiência do Espírito. É natural que os centros se desenvolvam. E com o desenvolvimento tem que se organizar. Tem que dividir as tarefas, dividir as equipes, atribuir funções. Então daí vem a organização. Mas vem outro problema. É preciso que a organização não se transforme em burocratização. Meus amigos, há também esse problema, é que a organização muito rígida, a organização, afinal, muito minuciosa, pode chegar a um ponto de não ter espaço para um entendimento a respeito de determinados problemas. Então, digamos que é o caso de uma pessoa que entra pela porta do centro porque, afinal, foi vítima de uma injustiça ou porque teve um trauma tremendo e vem aqui, eu vou pedir consolo, eu venho pedir apoio e vamos supor, isso não acontece, se alguém dissesse, bem, esse tipo de trabalho não é hoje, quarta-feira, vem a quarta-feira, porque hoje, de acordo com o esquema do centro, hoje não é possível. Ora, meus amigos, imaginemos a situação em que ficaria essa criatura. Que se lembrou do centro, alguém lhe disse, olha, você se acalma, vá a um centro espírita, pelo menos você encontra alguém que possa atendê-lo, alguém que queira ouvi-lo com amor, vá procurar pelo menos uma palavra de conforto. Mas se chega ao centro muito bem organizado, super organizado, e chega aqui para o programa, não está no programa de hoje, não pode haver nem a quarta-feira, isso foi uma segunda-feira, nem a quarta-feira. Então, meus amigos, há mais esse aspecto delicado, que a gente deve ver também, que a organização é necessária. As casas precisam se organizar cada vez mais, somente para corresponder ao estado do momento.
atender também a exigências fiscais, porque nós somos fiscalizados, e além de tudo isso, ela precisa ter também equipes enquadradas na sua organização. Mas que a organização não se burocratize, não chega a um ponto de não poder reservar uma hora extra para isso ou para aquilo. Meus amigos, tudo isso em linhas gerais é o que nós observamos. Conhecemos essas coisas em homenagem ao aniversário do centro e cremos que nenhum tema se ajustaria mais ao aniversário do centro do que justamente falar sobre a organização dos problemas internos do centro espírita. Porque todos nós temos experiência, vivemos no centro espírita, acompanhamos nossos companheiros, sabemos dos problemas internos. Mas agora vamos passar para a outra. Vamos deixar essas generalidades que são comuns, isso faz parte do cotidiano, sempre tudo isso faz tempo, e vamos agora passar. O centro espírita, na realidade, se pensarmos bem, o centro espírita é uma escola. Escola não formal, nem uma escola de carteiras, cadernos, provas e exames finais. Não é escola nesse sentido, porém é uma escola diferente, mas deve ser escola. Porque escola onde se ensina o que, meu irmão? Se ensina aquilo, e já dissemos isso várias vezes, e é uma técnica que nós batemos. Certifica a escola onde se ensina aquilo que não se pode aprender nas escolas cristãs, nas escolas oficiais. Quem quiser aprender ciência, filosofia, vai para uma universidade. Mas quem quiser aprender as leis divinas, quem quiser aprender, afinal de contas, alguma coisa acerca da vida espiritual, tem que procurar o centro espírita, porque a universidade não pode dar isso. Então, o centro espírita é escola. E justamente porque o centro espírita é e deve ser uma escola diferente, naturalmente, o seu programa é diferente dos programas universitários. Mas o certo é que se faz necessário um ensino, tanto quanto possível, regular. Porque aqui se ensina justamente aquilo de que a criatura necessita para se orientar bem, para compreender a sua posição perante as leis divinas, compreender os seus deveres perante o próximo e, afinal, saber caminhar com segurança. Então, o centro espírita é uma escola. Agora, se é uma escola, uma de suas funções principais deve ser a distribuição do conhecimento. Então, vamos dizer que o centro espírita atende em relação ao passo, atende na parte assistencial, atende nessa naquela parte, mas se não atender também na parte de conhecimento espiritual, seu trabalho será incompleto. Pode ter uma obra assistencial importante, mas isso é admirável, isso é digno de louvor, porém é necessário que o centro se compreenda sempre que é uma escola de espiritualização, escola que se encarrega de trabalhar para que o ser humano se espiritualize cada vez mais. E então, se o conhecimento distribuído no centro espírita é um conhecimento diferente que é adquirido lá fora, naturalmente nós temos que levar em conta uma observação que está no livro dos Espíritos. Uma observação que à primeira vista pode parecer um contrassenso. Lá está dito textualmente: o Espiritismo não é da alçada da ciência. Para ver, quem tirar essa frase do contexto e quiser analisá-la separadamente, vai encontrar uma contradição. Está dito na doutrina, o Espiritismo não é da alçada da ciência. Mas então, como é que a própria doutrina diz? Como é que a Kardec reafirma que o Espiritismo é uma ciência também, e que o Espiritismo prossegue como a ciência, usando método experimental, como é que o Espiritismo faz afirmações científicas, e a mesma doutrina diz que o Espiritismo não é da alçada da ciência. Aí está, meus amigos, o perigo das interpretações fora do contexto. Uma casa isolada pode absolver ou condenar uma criatura humana. Uma casa solta
pode ter vários sentidos. Depende da interpretação que lhe queiramos dar. Para compreender o sentido de uma frase, temos que vê-la dentro do seu texto. Procurar o pensamento central. Ora, Kardec disse muito bem. Para o Espiritismo não é da alçada da ciência. Mas o que ele fez com isso, com o senhor, ele fez, é o seguinte, é que o Espiritismo trata de um campo de fenômenos que não pode ser submetido aos métodos e aos instrumentos da ciência do laboratório. Ele quer chamar a atenção para o inconveniente de muitos homens de laboratório, de certos cientistas, quererem submeter o fenômeno espírita justamente ao instrumental de que ele se serve nos seus laboratórios quando estão no campo da ciência material. Então, nesse sentido, o Espiritismo não poderia ser alçado da ciência, porque não se pode tratar o fenômeno mediúnico, tratar o médium com os instrumentos com que o indivíduo opera no laboratório de física, de química e de eletrônica. Então, se o cientista ou técnico vem de lá e quer fazer a mesma aplicação aqui, ele não tem condições de resolver nada. Então, por isso, Kardec chama a atenção. É preciso ver que o Espiritismo constitui um ramo de conhecimento diferente. Nós temos que usar outros meios, adotar muitas vezes outros métodos para que possamos alcançar algum resultado. Mas essa observação nos leva à recorrência a outra fonte da doutrina, quando sustentamos a opinião, aliás, não nossa, mas podemos dizer da maioria, de que os centros espíritas devem ser escolas. É que lá adiante, vejamos bem, está visto também na base de um texto evangélico que as coisas superiores ou as coisas espirituais são negadas aos outros e reveladas aos simples. Agora, diante desses textos, nós já podemos compreender o pensamento da doutrina quando diz que o Espiritismo não é da alçada da ciência. Não é da alçada da ciência quando considerada ciência de laboratório. Ciência querida apenas com elemento material. Para isso ela tem instrumentos e métodos adequados. Agora, se o cientista quer estudar o Espiritismo também com critério científico, ele há de assumir outra atitude. Em primeiro lugar, ele terá que usar seriedade. E a doutrina diz, ninguém pode estudar uma doutrina como o Espiritismo sem ser com seriedade. Tem que ter seriedade. Tem que ter perseverança. Sem perseverança, sem paciência, não se obtém resultado. E tem que ter, sobretudo, humildade. Porque é preciso humildade para que recebamos as lições do Baú. Nós não podemos dominar os conhecimentos espirituais com a facilidade com que os sábios da Terra dominam os conhecimentos materiais. Então, por isso diz a doutrina, que esses conhecimentos, os conhecimentos de ordem espiritual, são negados aos outros e revelados aos simples. Quais são os simples? Os simples são aquelas criaturas que se revestem de humildade. Quando ele se refere aos outros, não quer dizer que, afinal de contas, esteja menosprezando a cultura, nem desprezando a ciência. Ele quer dizer o seguinte, os outros infatuados, aqueles, afinal, que se julgam donos do saber, não conseguem, afinal, o conhecimento de ordem espiritual. É preciso que a criatura seja simples, que a criatura, afinal de contas, crie condições capazes de facilitar o intercâmbio com o mundo espiritual. Ora, então tudo isso mostra a diferença entre a escola espírita e a escola propriamente dita, a escola da medicina. Lá os critérios são outros, e lá se descobre a verdade, não há dúvida nenhuma. Lá há meios pelos quais o cientista chega à verdade. Agora a verdade em determinado terreno. Agora a verdade no campo espiritual tem que ser procurada de toda maneira. É claro que lá ele dispõe das leis, dispõe do material, vai para o seu laboratório e diz, eu vou provocar esse fenômeno, porque ele conhece a lei, ele não roda com lei. Porém, no campo espiritual, as leis são outras. É preciso o conhecimento dessas leis.
E se as leis são diferentes, o mecanismo do fenômeno também é diferente e, sobretudo, a natureza do fenômeno é diferente. O ensino, não em termos normais, não em termos profissionais, mas o ensino de outra ordem. Dar à criatura humana a embocadura necessária para que ela se inicie cuidadosamente nesse campo novo, nesse campo deslumbrante, que é exatamente o mundo espiritual. Mas para isso é preciso que haja iniciação, é preciso que haja preparo, é preciso que haja esclarecimento. Então, meus amigos, aí nós nos esforçamos com outra função difícil, é a função do esclarecimento. É o diálogo que se tem de estabelecer com determinadas pessoas, que traz uma curiosidade saciável, mas uma curiosidade desorientada, uma curiosidade que quer como que adquirir a verdade de uma vez, como se o centro espírita tivesse a verdade pronta e acabada. Então é a curiosidade em forma de desafio, porque há uma curiosidade moderada, há uma curiosidade pensada, é a curiosidade, todos nós devemos ter a curiosidade de procurar saber, cada vez saber mais. Essa é a curiosidade compatível com a natureza do espiritismo. Porém, há outra forma de curiosidade. É a curiosidade que vem como que desafiando, afinal de contas, se isso é verdadeiro, eu quero encontrar a verdade agora. Se o espiritismo é verdadeiro, então que denuncie aqui. Meus amigos, o mundo espiritual ensina a doutrina e os espíritos confiam nisso. Não se submete à nossa pressa. Eles não estão à nossa disposição e também não tomam conhecimento dos nossos desafios. Nós não vamos dizer aos espíritos, se o espírito diz na verdade, então vem o espírito aqui se manifesta. Porque o espírito não tem a obrigação de atender, nem atende, como eu digo, estamos dizendo e vamos repetir, os espíritos nem tomam conhecimento dos nossos desafios. Então, esse tipo de atendimento no espírito, a nosso ver, se torna difícil somente nos dias de hoje. E vou dizer por que nos dias de hoje. Porque atualmente há uma série de teorias novas. E também porque há muita gente desencantada com determinadas teorias. Muita gente que já bateu em várias portas. Muita gente que já se deixou levar por uma porção de promessas, que afinal de contas, que desvendou, quis desvendar tudo e afinal de contas não encontrou uma resposta. E agora procura-se, mas não chega com paciência, não chega com a prudência necessária. Então aí o trabalho de esclarecimento é difícil. São dois tipos de pessoas cujo esclarecimento se torna difícil. É das pessoas que vêm com essa curiosidade e querem afinal saber tudo, quer que o Espiritismo revele tudo que está preparado, e o das pessoas que, afinal de contas, estão de tal forma desorientadas, estão arrasadas espiritualmente e não têm condições de raciocinar. Então, a linguagem nos dois casos é diferente, pode ser muito cuidadosa. Essa linguagem, então, põe à prova a paciência e a capacidade de serviço de quem se entrega ao espírito. Porque vem um indivíduo super intelectualizado. Ele tem um laço de conhecimento formado nas ciências humanas. Ele vem com as ideias adquiridas lá fora, ele tem os seus métodos, ele está habituado a lidar com certos instrumentos. Então ele chega aqui e quer demonstrações. Quer demonstrações que ele já se desencantou por lá, ele já tem os seus problemas, e assim então ele pede provas objetivas. Mas não se pode apresentar assim uma prova objetiva, e não se pode também corresponder à curiosidade de quem vem nessas condições. Então é preciso dialogar. Então aí nós estamos dizendo, trabalho difícil de esclarecimento, mostrar primeiramente à criatura que o Espiritismo tem resposta. O Espiritismo pode apontar o caminho que ele precisa descobrir, mas é preciso também que ele deixe de lado os tantos preconceitos, que ele se disponha, afinal de contas, a abrir mão de seus títulos, de sua sabedoria humana, da sua cultura humana, sabedoria não, mas sua cultura humana, e se fosse assim pensar, agora o outro,
E esse caso, como constante, é o das pessoas, afinal, que já perderam a frente em tudo, que já não sabem mais para quem e para que apelar, e que vêm à procura do ser espírita, porque querem essa vida, querem afinal conforto, querem um pouco de mensagem, mas não tem nenhuma noção do ser espírita, não traz nenhuma ideia a respeito do assunto. E então, ao chegar aqui, nós temos que usar uma linguagem própria. Muitas vezes precisamos usar duas linguagens. Uma linguagem para o sofredor, uma linguagem para o intelectual. Esse que está aqui é o intelectual. É o curioso, é o homem que é devastado com o sentimento, é o homem que está fazendo provas, é o homem que vem com seus raciocínios já formalizados, é o homem habituado a uma dialética terrível. Então, a conversação sobre isso também. Aqui não é. Aqui é o homem que não vem pela inteligência, vem pela dor. Então, nós não podemos usar com esse aqui uma linguagem muito filosófica, não podemos, afinal, convidá-lo a um raciocínio analítico, porque uma criatura desesperada não tem condições de raciocinar. Essa criatura precisa de alívio. Então, aqui, a linguagem, vejamos como é complexa a tarefa do centro espírita. Diante de dois casos, nós temos que tomar duas atitudes, usar duas linguagens, empregar argumentos diferentes para o atendimento. Porque esse aqui precisa de determinados argumentos. Mas esse aqui vem empurrado, afinal, por uma crise desastrosa. Vem, afinal, porque perdeu a esperança em tudo. Vem porque já não acredita mais em nada, e afinal é um sofredor que diz: eu não quero raciocinar em termos filosóficos, já estou com a cabeça cheia de tudo isso, eu não quero que me fale em ciência, porque eu também já enchi a cabeça, eu fui um erudito, eu quero alguma coisa que venha ao encontro para venha curar as feridas da minha alma. E aí o centro espírita funciona como casa de caridade. Aqui ele funciona como centro de estudo para conversar em termos de inteligência. Aqui o centro espírita é casa de caridade, para conversar em termos de coração. Então, o raciocínio, a análise, a dedução filosófica, tudo virá depois, mas vamos primeiro reerguer a criatura. Vamos dar o tom espiritual do que ela necessita. Vamos ao encontro da sua dor mais profunda. Então, depois de tudo isso, agora, quando ela estiver calma, se ela quiser se iniciar nos estudos da doutrina, agora vamos conversar. E assim, o centro espírita conversa com o doente, conversa com o homem inseguro, conversa com o viciado, conversa com todos os tipos de pessoas, usando a linguagem adequada. Mas conversa também com o crítico. Conversa com o indivíduo que se ufana de sua riqueza intelectual, mas nem por isso encontrou solução para os problemas da sua alma. Tudo isso, meus amigos, se enquadra no panorama atual do ciclo. Então, permitam repetir para terminar, repetir o que nós dissemos no começo. Na grande cidade, principalmente no Rio, o trabalho do centro aumenta constantemente e se torna cada vez mais complexo, porque há muito tempo os centros espíritas já ultrapassaram o campo exclusivamente mediúnico. Esse campo ainda existe, é trabalhado, é importante, tem o seu momento decisivo, porém os centros espíritas não podem mais limitar ao trabalho mediúnico diante dos anseios humanos, diante de tantas solicitações, diante dos problemas e dos dramas que são trazidos para a casa espírita. Tudo isso, meus amigos, refletindo a desorientação geral que vai por aí. Nós estamos dentro de uma sociedade em ebulição. Nós estamos vivendo um momento histórico em que há uma transposição de valores constantemente. Há, portanto, uma época de violência. E os centros de espírito não poderiam ficar à margem, não poderia fechar no exclusivismo e exclusivismo com esses problemas. Então, muitos desses problemas vêm aqui trazendo, vêm como trazendo o retrato da sociedade em que quase todo mundo está intranquilo, quase que ninguém está seguro, quase que ninguém sabe o que quer, uma sociedade em que o homem dispõe de material imenso, porque o homem dispõe de tudo que há de mais sofisticado para realizar o seu bem-estar, para dominar a natureza, mas
é um homem que não sabe onde vai. Um homem sem rumo, em matéria filosófica, em matéria religiosa, em matéria disso, em matéria daquilo. Então, tudo isso é a síntese da sociedade em que vivemos. Então, tudo isso tem repercussões. Por isso, prezados amigos, no momento em que nós comemoramos 19 anos de trabalho numa casa, uma casa que faz tudo isso, não publica, não apresenta isso em relatório, não é muito capaz. No momento que estamos comemorando seu aniversário, com alegria, devemos valorizar muito o esforço e a dedicação dos que se entregam às tarefas espíritas, porque realmente são poucos, relativamente falando, os que hoje querem dar mais. Os que hoje vão enfileirar-se nessas casas a fim de contribuir para o reerguimento espiritual de muitas criaturas que estão. Nós sabemos que há muita gente precisando de paz, muita gente precisando de receita para o povo, mas a maioria está precisando de reerguimento espiritual. Não há dúvida nenhuma, reerguimento espiritual. Isso nos traz a lembrança de um fato ocorrido há anos, e há pouco tempo lá no Lar de Tereza, que nós estamos falando, outra casa de espiritualidade, tão assim com esta, outra casa também se faz tudo isso, casa também onde aparecem esses dramas, por aí. Então lá numa palestra no Lar de Tereza nós contamos o fato de um médico, muito famoso, médico homeopata, São Paulo, um homem muito conhecido. E uma vez foi lá uma senhora fazendo uma consulta e contou o seu caso. Falou o tempo todo, falou. Só fez ouvir, né? Acabou de ouvir. Repetiu, o remédio lá embaixo, a receita não foi assim. Evangelho segundo o ciclo 3 vezes por dia. Então, quando a pessoa chegou à farmácia, sabia, a receita, farmácia, você está enganado. Aqui não é livraria. Então ele telefonou para o médico e disse, senhor está enganado. Não estou enganado não. A senhora está mais bem da alma que do corpo. Seu remédio é esse mesmo. Evangelho 3 vezes por dia. Meus amigos, pois bem, se é verdade que muita gente precisa cuidar do corpo, muita gente precisa tomar parte, a maior parte, sem dúvida, está precisando justamente de remédio espiritual. E esse remédio deve ser bem dosado no ensino evangélico, dado criteriosamente. Então, com isso nós encerramos o nosso recado, porque não há mais necessidade de prolongar a palestra. Afinal de contas, o motivo da nossa reunião hoje é o aniversário do centro. E sobre o aniversário do centro, poderíamos dizer, a história do centro já é conhecida, apenas fizemos essas considerações amargas para dizer com a intenção sincera de valorizar o trabalho da casa. Porque tudo isso que nós dissemos, meus amigos, é, afinal, a realidade do que passa aqui dentro de janeiro de cada um. Que as bênçãos do alto iluminem o centro espiritual do. Estamos assim, chegando ao final do trabalho da noite de hoje, e rogamos a Jesus Cristo nos inspire sempre a melhor condição para o bom trabalho espiritual. Homens, mulheres aqui presentes, não se esqueçam, o Espiritismo é de origem realmente superior. Nele vocês encontrarão apoio para as realidades de todos os dias. Doutrina que por excelência mostra aos homens sua origem e o seu destino. Deveria figurar como norma educativa, igualmente, seus postulados nas escolas do mundo.
Entretanto, por ser de origem divina, sua conquista, a conquista do terreno para onde ele se dirige, deve ser lenta, mas com segurança. Por isso, os Espíritos de Deus vão conquistando corações primeiramente dos que sofrem, dos que anseiam mundos mais superiores ao que vivem, dos que já desejam paz no coração, dos que testemunham confiança e serenidade, mesmo diante de tribulações supervenientes. A doutrina espírita está sendo transmitida àqueles, enfim, que querem chegar a um porto seguro. Todos nós, os que estamos cansados de sofrer, os que estamos cansados de reclamar, os que estamos pedindo um instante de paz, aproximemo-nos desses livros que nos conduzem ao exame criterioso dessa doutrina, e que cada um deixe do lado de fora de seu campo espiritual seus vãos personalismos que somente servem para atrasar o seu progresso espiritual. Acima das personalidades humanas, vige a bênção de Jesus sobre todos vocês, sobre todos nós. Rejeitar o trabalho do bem por questões personalistas será o mesmo do que retroceder aos instantes da barbaria em que a gente exigia do companheiro perfeita comunhão de ideias, como se seres fossem escravos de outros seres. Hermanos, o momento é de realidade, e a realidade da vida nos diz trabalhar pelo próprio progresso espiritual. O momento é de dizer, unam as mãos, todos os que sinceramente desejam servir, porque acima dos personalismos está a grande dificuldade da terra para ser combatida, o egoísmo. E cada vez mais que vocês sentirem-se inquietos, inseguros, trabalhem e trabalhem mais, porque só existe um meio de superação da inferioridade, é o trabalho que vai construindo um novo gênero de existência para o ser humano. Que vocês, pois, lutem pela paz do coração, mas lutem e muito principalmente pela modificação do espírito de cada um. Cuidem-se, orientem-se, busquem soluções também para os problemas de vocês em termos de pacificação. Analisem se a felicidade realmente já está visitando a alma de vocês, ou se apenas um vão favor que vocês pretensamente dizem que prestam é que está prevalecendo na vida cotidiana. Deus instrua vocês, Jesus, o Mestre, conduza vocês, e que cada um, com Jesus, busque vencer, não ao mundo, mas a si. Hoje, como ontem e como amanhã, refletiremos com vocês sempre sobre isto, o trabalho, as bênçãos da renovação que o trabalho produz, o instinto de amizade que deve ser verdadeiramente instinto em todos os seres, como
algo já inteiramente conquistado, o espírito de solidariedade, o sentimento de amor, de generosidade e a grande humildade, porque cada vez mais observa-se que o homem cresce em raciocínio, mas também cresce em exigências e deixa de lado a humildade que deveria ser apanágio de todos aqueles que se dizem cristãos. Que Deus assim conduza a todos em paz. Retornem aos lares de cada um com os tempos de Deus. Paz.